Olá! Eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. E bem-vindos ao nosso canal aqui. Eita, bichinho! Antes de tudo, a gente queria agradecer vocês que já estão acompanhando a gente aqui nesse comecinho. Chegamos aos 100 inscritos! E com isso a gente conseguiu a nossa URL personalizada, porque o YouTube, até isso, é Miguel, quando você tá começando. E por algum motivo, a gente sempre gosta de comemorar números cheios nas dezenas, centenas, milhares. É a natureza humana. Então fica nosso obrigado pra você que já está aqui. E se você não tiver, venha! Tá bom, e normalmente até o momento quase todos os nossos vídeos foram gameplay, mas a gente resolveu dar uma variadinha e pirar um pouco. Nós não vamos parar com os jogos se vocês estão aqui acompanhando. A gente talvez mude um pouquinho o esquema dos vídeos, mas vamos continuar com os jogos. Sim. Mas vamos trazer algumas coisas diferentes também, que estão fazendo parte do nosso dia a dia. Começando por hoje. Sim, primeiro calma, que a maioria de vocês sabe, mas nem todos vocês sabem. Nós dois moramos em Portugal faz pouco tempo, faz 6 meses, indo pra 7 agora. Não, se eu for ver, não faz tão pouco tempo, mas considere que 4 desses meses foi fechado em casa. Por motivos que todos vocês já devem saber muito bem. Fechados num apartamento de menos de 40 metros quadrados. Se vocês quiserem também, deixem aí nos comentários, a gente pode fazer um pequeno tour do nosso micro apartamento. Mas tem que arrumar. Não, então, mas a primeira coisa que a gente queria falar hoje é algumas diferenças de vocabulário. Sim, eu ia falar do idioma, mas não, o idioma é o mesmo. Vocabulário de português do Brasil e de Portugal. Exatamente. Esse é um tipo de vídeo que a gente está pensando em fazer mais algumas vezes, porque são várias diferenças. Às vezes é uma palavra que é diferente, ou às vezes é uma mesma palavra que tem no Brasil, mas ela é usada de uma forma um diferente. Pouco diferente, ou bastante diferente, dependendo do que for. E as palavras que a gente escolheu hoje para falar um pouquinho são relacionadas a transporte, porque foi uma coisa que a gente usou bastante nos primeiros meses, não tanto nos últimos meses. Mas logo que a gente chegou, nós viemos de avião de Campinas, São Paulo, até Lisboa, mas a gente mora no Porto, a gente tinha que vir até o Porto e a gente alugou um carro lá em Lisboa e eu vim dirigindo de Lisboa até aqui no Porto. E nessa viagem, sim, nesse pedacinho já começou a aparecer algumas diferenças e quanto mais a gente ia conhecendo, mais coisas diferentes iam aparecendo de nome e essas coisas. Então, logo que a gente tava aí na estrada, já começamos a ver alguns termos, geralmente nas placas, e tipo, o que é isso? A primeira coisa que apareceu foi uma placa escrita assim, obras na Berma. E a gente... Que? Berma? Bermuda? Isso é outra coisa importante falar. Não sei, né, como o Brasil é muito grande e tem muitas regiões e muitos vocabulários diferentes, pode ser que o que a gente fale aqui seja diferente pra você no Brasil onde você mora também. Eu lembrei disso por causa de Berma, é um negócio bem, sei lá, pra mim tem bem cara de paulistano, paulista, etc. Mas enfim, de qualquer forma, depois de algum tempo a gente viu onde tinha obras e deduzimos que a Berma era o acostamento. Isso mesmo. E de fato é. Seguindo na viagem, vimos que infrações... Outras plaquinhas nos indicaram que... infrações são sujeitas a... coima. Ou multas. Coima em euros, então... Tome cuidado. Sim. Aqui você pode andar bastante, as estradas são ótimas, mas... Mas a gente faz um outro vídeo pra falar um pouquinho disso uma outra vez. Ok, chegamos em Porto morrendo de fome. Muita fome. Porque a gente tinha, né, viajado até aqui. Aí só tem aquela comidinha de avião, todo mundo conhece, comidinha de avião. Se você não conhece, sorte sua, porque é a pior parte da viagem. Ai, não sei, a viagem de avião Pra mim é a pior parte. Mas enfim, você pode eleger a sua pior parte de viajar de avião nos comentários. Não, a pior parte é o preço. O próximo é a comida. Ok, enfim, chegamos em Porto finalmente, morrendo de fome, porque já fazia várias horas, a gente só tinha comido no avião, e um pastelzinho de nata no aeroporto, que foi só para ser o café da manhã. E daí a gente não conhecia a cidade, tava procurando algum lugar para comer, o Google ajudou a gente, estávamos procurando um lugar para estacionar.
Aqui na Europa é muito comum, e aqui em Porto também. O centro é muito antigo, então ele é todo tudo muito apertado. Não tem muito lugar pra parar. Sim, os lugares que estão ocupados normalmente, e mesmo se não tiver ocupado, você tem que pagar pra estacionar na rua. Tipo Zona Azul que a gente tinha lá. Sim, mas com parquímetro, sei lá, como chama na sua região. Então a gente, se vamos ter que pagar mesmo, vamos achar um estacionamento. E a gente pensou, bom, se vamos ter que pagar mesmo, vamos achar um estacionamento, porque a gente para o carro direitinho, era o carro alugado, então, né, sempre fica, vai que acontece alguma coisa, não vai acontecer, mas vai que acontece. Aquele medinho. Encontramos um estacionamento e foi quando a gente descobriu que aqui eles chamam os estacionamentos de parque. Pelo que vimos, deve ser parque de estacionamento. O nome completo provavelmente é esse, aliás, é esse, né, a gente chegou a ver em alguns lugares, mas normalmente não tem isso escrito, é só na placa tá escrito lá, parque pra direita, parque pra esquerda, parques... E a gente vendo parecia que era... Tem vaga, não tem vaga. Que era parque de árvores, de natureza. Que é o que a gente pensa quando você pensa em parque. O que ajudou é que a plaquinha de sinalização é um quadradinho azul com um P no meio, que parece muito, não sei se é exatamente igual, mas que você vê em filme, etc, de parking, que é da onde vem o parque. E daí a gente deduziu que era o parque e realmente era, dava pra ver também os carros entrando e tal. Sim, a gente a plaquinha azul com um P, até ficamos na dúvida no começo se era park, mesmo em inglês. Sim, mas depois a gente viu escrito parque igual o parque de árvores. Bosquezinho, né? Ou parque de diversões também. Sim. Almoçamos felizes e contentes, depois foi todo o rolê e com o tempo aqui a gente foi usando mais os transportes públicos, devolvemos o carro, inclusive no mesmo dia. A gente foi devolver o carro e já usamos o primeiro dos nossos transportes públicos por aqui, o metrô. Que não é muito diferente do Brasil, mas ao invés de metrô, é metro. Não tem assento, tipo, você poderia pensar que tem um metro, mas não, é só escrito metrô igual, só que sem um assento. Na verdade, o metrô deveria ter assento. Metrô tem assento. Metrô tem assento, tá vendo? Por isso que deveria ter assento. Deveria tanto que tem. Metro não precisa. Metro não tem assento. E então é assim que eles pronunciam, tá certo, né? Segundo a grafia mesmo. É bem... Tá, é óbvio, sabe? Ninguém vai falar pra você, você pega o metro e você vai ficar confuso. Não, mas é esquisito. A primeira vez que você ouviu alguém falando assim, é um pouquinho diferente. Depois começa a mudar um pouquinho mais com... autocarros. Que são os ônibus. Esse também é fácil de entender, mas é meio engraçado, é diferente. Mas mais ou menos, porque o ônibus você sabe exatamente o que é. O autocarro, já que é diferente, você pode imaginar que... Não sei, quando eu ouvi a primeira vez eu achei que era carro mesmo. Como a gente fala automóvel, por exemplo. Okay. O que nos leva... As viaturas. Que são os carros normais, não só os carros da polícia e dos bombeiros. As viaturas são todos os carros. Temos também os comboios. Ou eles falam um pouquinho mais aberto, né? Comboio. Comboio, Desculpa se você é português, a gente não... E tá ofendido com a nossa pronúncia. A gente não sabe falar português. De Portugal. Esses são os famosos... Trem. Sim. Apesar de já ter o metro, os trens ligam a algumas outras regiões, principalmente de uma cidade para outra. Sim. É diferente, mas tem algumas estações que elas servem para os dois transportes. Mas é isso. E os três, só um detalhezinho, os três são interligados. O metro, os comboios e autocarros. Pelo menos aqui no Porto a gente ainda não conhece as outras cidades, mas é o mesmo passe, digamos assim, que você precisa comprar e usar. Inclusive você pode combinar, você já compra, você tem que saber pra onde você vai. E aí você pode fazer baldeação e tal. Também é assunto para outro vídeo. Sim, depois a gente explica melhor, mostra na estação como é que funciona. E por último, de transporte público, nós temos... Que não é tão comum no Brasil, aliás, acho que eu nunca andei disso no Brasil. Mas tem. Eu nunca andei aqui também. Ainda não. É o elétrico, que é... o bondinho! Exatamente. Aqui no Porto não tem muitas linhas, principalmente na parte central, bem turística, assim. A gente falou como transporte coletivo, mas a funcionalidade dele mesmo é mais turístico. Sim. Até pelas regiões que ele vai e tal, mas a gente ainda não andou. Mesmo porque ele ferve de gente. Sim, fica bem cheio e pandemia e etc. Sim. Não tivemos oportunidade. Quando tivermos, a gente mostra um videozinho ou faz alguma coisa também. Sim. Ok, isso é tudo de transportes?
Não! Isso das coisas que a gente já sabe. Tudo aqui é das coisas que a gente já sabe, tá? Agora vamos falar de você que veio aqui passear. Você anda muito. A pé. Sim, como Então nós você- fazemos sempre. Então você é um pedestre? Não. Não. Que coisa de brasileiro, pedestre. Você é um peão! Eu tinha pensado, tipo, peão de xadrez, não esse de cowboy, mas tudo bem. Eu sempre penso num peão. Perto de onde eu trabalho, sabe aquele botãozinho do semáforo que não serve pra nada, que você aperta pra atravessar a pé? Alguém desenhou, tem o bonequinho atravessando, alguém desenhou nele um chapelão, umas botas e um revólverzinho. Será que era alguém pensando em peão? Agora você pensou nisso. É óbvio que eu tinha pensado, eu só achava que, sei lá. Olha só. Não, são os peões. É como eu disse, quando eu vejo peão, eu pensava no peão de xadrez e não necessariamente no cowboy. E aí tem as placas também relacionadas a isso. Tipo, a passagem pedonal. Que é a passagem de peões, às vezes tá escrito de um jeito ou de outro, a gente já viu ou dos dois, passagem de peões só na esquerda. pra indicar. Uhum. Então você sabe, você é um peão aqui. Peão. Se o rei estiver andando a pé, E você, como um peão consciente, deve atravessar, na passadeira, e nada mais nada menos é. a faixa de pedestres. Então, faixa de peões isso daqui. Não chama faixa de pedestres, chama passadeira. É passadeira. E depois, passando por aqui, indo em algumas lojas, a gente viu um artigo com um nome um pouco diferente. Um artigo, um produto, tá? Um produto, meu Deus. Que horror! A gente viu um produto com nome um pouquinho diferente do Brasil, que são os trotinetes. Que são os Patinetes. E depois a gente viu na rua aqueles trotinetes de alugar, igual tem em alguns lugares no Brasil. Isso foi bem recente, porque antes Sim. nem podia, parece, andar. A gente... Logo que a gente chegou, o pessoal comentando que em Vila Nova de Gaia, que é a cidade aqui do lado, você atravessa o rio, você tá em Vila Nova de Gaia ou no Porto. Uhum. Latinha. A gente viu quando a gente foi visitar ali a beira do rio e tal, mas aqui em Porto a gente nunca tinha visto. E daí o pessoal do trabalho tava conversando que aqui em Porto não podia, não tinha legislação. Agora, recentemente, tá aparecendo nas ruas por aqui, então acho que nesse meio tempo que a gente ficou aqui dentro trancado, eles conseguiram liberar e você vê em alguns lugares paradinho as pessoas andando de trotinete. Por último, mas não menos importante, é inclusive muito importante, pelo menos para os portugueses, Sim. é o apito. O apito do carro, que é a buzina, Sim. que eles adoram e amam de... Esse a gente só descobriu graças a um outro colega. Também as pessoas no trabalho que eu vi o pessoal conversando de trânsito, não sei o que, e daí alguém falou, a pior coisa que tem é quando você tá no semáforo, ele abre e um segundo depois a pessoa atrás de você já tá apitando. E daí que eu deduzi que apito era buzina. E sim, aqui a gente viu que é bem comum. Eles usam muito o apito. Sim. É bem mais comum do que eu me lembro no Brasil, assim, é muito apito pra todo lado. Depende, se você comparar com Campinas, acho que sim, mas se comparar com São Paulo, que se usa São muito. Paulo é um caos, né? Não vale. Não vale. Mas eles gostam bem de um apito, pra tudo, buzina pra tudo. Bom, então esse foi o nosso primeiro vídeo. Com essas pequenas curiosidades de vocabulário, diferenças entre o português do Brasil E de Portugal. Não muito diferente, mas às vezes dá uma pequena confusãozinha mental. Você chega aqui, o que tá acontecendo? É mais pela diversão de saber também como o que é diferente, o que não é. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, a gente tá pensando em fazer mais, então peçam mais. Sim, não só com as palavras, mas outras coisas que a gente achou diferente. Enfim, esse tipo de coisa. Se quiserem saber mais de Portugal, perguntem, que a gente pensa em novas coisas pra trazer pra vocês. E se a gente não souber, eu tento perguntar pra alguém que saiba. Eventualmente a gente descobre também, de um jeito ou de outro. Sim. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Deixem um gostei, um joinha, um comentário e... Rumo aos 200 agora! Meu Deus, que empolgação. Exato, pra chegar nos 200 a gente precisa que você se inscreva se você ainda não for inscrito. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! E você, pra ser um peão muito seguro, Responsável
Deve atravessar A rua. pela